Precisa ou não precisa de máquina de costura para fazer bonecas de pano? Bom, eu vou te contar uma história. Eu comecei lá em 2017 com as bonecas de pano, nunca tinha costurado na vida, muito menos com máquina de costura, né? A única coisa que eu sabia realmente fazer era bordado ponto cruz, porque eu fazia desde criança, mas era isso, ponto. E assim, eu nem lembrava mais, porque eu fiz enquanto eu era criança, depois eu parei e nunca mais mexi em bordado. E daí resolvi. Eu tinha uma professora que ela fazia esse estilo de boneca aqui, bonecas Tilda, e eu achei elas tão lindas, muito fofinhas, assim, tudo estilosinho e tal. Pensei, ah, que legal. Daí ela me indicou lá uma escola e eu me meti a fazer o negócio. Não tinha máquina, não sabia costurar, não sabia porcaria nenhuma. Tanto que eu fui lá fazer a inscrição e me perguntaram, mas você sabe costura? Eu falei, não. Aí ela falou, ah, tá, não, tudo bem, porque daí você pega e faz uma aulinha ali para aprender a mexer na máquina. Porque o que acontece? Eles tinham uma máquina lá que era toda frufruzenta, toda automática, cheia dos negócios que, assim, davam um susto quando você olhava. E, enfim, me meti a fazer, fui lá e fiz, gente. Saiu essa boneca aqui. É claro que eu tive ajuda da professora para fazer naquela época, né? Essa boneca, ela já é um pouquinho mais avançadinha, né? Mas fiz, né? E nessa época eu não tinha máquina ainda. Mas eu me empolguei tanto, eu amei tanto fazer, que eu resolvi comprar uma máquina. E eu vou te mostrar a máquina que eu comprei. Foi essa aqui. Essa máquina, gente, ela tá horrenda, tá? Desculpa mostrar ela assim, mas é que não tem outra maneira. Ela tá toda amarelada, parece máquina de brinquedo, mas não é. Mas ela é inteira de plástico sim, ela não tem nem manutenção, eles nem aceitam fazer manutenção nessa máquina. Porque, assim, tipo, quebrou, tá quebrado, sabe? E eu comprei essa máquina na época, ela custou, tipo, 300 e poucos reais, assim. Eu tinha esse dinheiro, pensei, quer saber? Vou comprar, sabe? Mas o que eu quero dizer com essa história? Eu quero dizer que você não precisa de máquina. Eu comprei essa máquina aqui, mas assim, primeiro que é a máquina acho que mais barata do mercado. E segundo, que no início eu nem usava direito a máquina, porque eu não tinha habilidade com a máquina ainda. Então tinha muita coisa que eu tinha que fazer na mão mesmo. Porque eu não tinha habilidade, eu não conseguia acompanhar o ritmo da máquina. Enfim, se você tem máquina de costura, lembra quando você começou a usar a máquina? Como que era? Era assim, né? Não conseguia mesmo usar muito, não. Pois é. Então tudo isso é para dizer que você realmente não precisa começar com máquina de costura. Então, você que está aí me escutando e não tem máquina de costura, ou então tem uma máquina tipo essa aqui, ó, fique sabendo que você já está muito bem amparada para começar a criar suas bonecas de pano artesanais. Você já está no caminho, sabe por quê? Porque você está pesquisando. Se você está me vendo agora, é porque você está pesquisando de alguma maneira como começar. E esse é um ótimo começo. Inclusive, você começar sem máquina de costura tem algumas vantagens. Por exemplo, se a sua máquina parar, você já sabe como continuar mesmo na mão, não é? Porque a gente nunca sabe, né? A máquina, assim, eu, por exemplo, faço manutenção na minha máquina uma vez por ano. Então, tem máquinas que precisam de mais, tem máquina que precisa de menos, você gasta com isso. Então, se parar, você já sabe continuar na mão mesmo. Outra vantagem de você começar sem a máquina é que você já fica mais calejadinha para fazer a costura à mão. Como assim? Porque mesmo você tendo a máquina de costura, seja ela qual for, você vai precisar fazer pontinhos na mão. Você sabia disso? Pois é. Tem alguns pontos que você precisa fazer na mão. Se for uma pecinha pequena, normalmente você não vai conseguir fazer tudo na máquina, você vai precisar fazer pontinhos à mão. Então, assim, de qualquer maneira, você vai ter que usar as suas mãos, tá?